Gravando. Vou disponibilizar essa aula de vocês para a turma do matutino, porque eu esqueci de gravar lá. Ninguém me avisou no início, foram me avisar no final. Então vou disponibilizar a gravação dessa aula também para eles, tá bom? Bom, pessoal, quando a gente vai estudar força, né, existem alguns conceitos, né, que para alguns indivíduos podem ficar aí equivocados. Então essa aula de hoje vem para a gente justamente padronizar os conceitos relacionados ao treino de força, tá certo? Então o treino, quando a gente fala em treinamento de força, né, a gente está justamente tentando colocar essas questões num treino relacionado à força. Mas a disciplina, ela não é só treinamento de força, né? Ela é treinamento de musculação. Então, a gente vem com os conceitos iniciais de força, mas tem outras valências, que aí sim elas são apenas conceitos mais simples, né? Então a gente não precisa ficar distinguindo tanto. Quando a gente fala em manifestações de força, então, a gente está falando de qualquer capacidade que o nosso músculo tem de superar uma determinada resistência, né? Então, qualquer tipo de resistência que for adicionada ao meu corpo, a um segmento corporal, e meu corpo executar uma determinada tensão em um músculo, ou em um grupamento muscular, 2, 3 músculos, para vencer essa resistência, através de uma contração muscular, isso é força, tá? Então, toda vez que o meu músculo ou um grupo de músculos gera uma determinada tensão, que ele contrai, né, ele gera uma determinada tensão em um padrão específico de movimento. Tá? Isso pode envolver uma articulação ou várias articulações. Esse padrão de geração de tensão também vai ocorrer em uma determinada velocidade, em um determinado ângulo articular, e ainda pode ser um tipo específico de contração, né? Ou numa fase em que encurta ou numa fase em que relaxa. Então, quando eu faço o movimento, eu contraio, eu tenho uma contração e tenho uma volta da contração, que o meu músculo não deixa de estar executando tensão, né? Então, quando eu pego um peso e faço uma flexão de cotovelos, e eu volto desta flexão de cotovelos, meu músculo ainda está gerando tensão, né? Só que ele está voltando ao formato original. Mas ele não deixa de gerar tensão, tanto na fase em que encurta, como na fase em que volta ao comprimento original. Então isso é força, né? Então isso é o conceito mais simples que a gente tem de força, tá? Agora, a forma como essa força ela pode ser gerada no nosso corpo, né, através de um treinamento, ou de um exercício específico, ou de um meio específico de treinamento, que pode variar, né? E a gente pode usar aí esses três meios, esses três tipos de contração muscular, ou esses três tipos de ação muscular, tá? Então, os músculos esqueléticos, né, eles realizam um padrão de contração e que é classificado dentro da ciência como contração isotônica, isométrica ou isocinética. Então, são três tipos de contração muscular que eu tenho disponível, né, para trabalhar. Agora, qual que eu vou escolher vai depender do momento do treinamento que eu me encontro, vai depender do meu objetivo com aquele tipo de trabalho, vai depender de qual equipamento eu tenho disponível para realizar esse tipo de contração, né? E o objetivo que eu tenho, né? Óbvio. Então, o meu objetivo é que vai determinar o tipo de trabalho que eu vou executar, o tipo de contração que eu vou executar, tá? Então, dentro desses três, nós temos uma que é chamada de isotônica. A contração isotônica vem da palavra grega isotonia, né, ou isos tônicos, que significa tensão igual, tensão constante, ou seja,
Nesse tipo de trabalho isotônico, a minha movimentação ela é dinâmica, né? A minha contração ela é dinâmica. Então eu tenho uma fase e outra fase. Uma fase concêntrica e a outra excêntrica. Então eu começo o movimento e volto ao formato, à posição original. Nesse tipo de contração isotônica, a tensão que o meu músculo gera é a mesma em toda a amplitude de movimento. Tá? Então, durante todo o ângulo articular que eu vou mover o meu corpo, né, eu vou ter esse tipo de contração ocorrendo. Tá? Então, na contração isotônica, eu tenho duas fases, a fase concêntrica e a fase excêntrica, tá certo? A fase concêntrica ocorre encurtamento, tá? Então, ocorre um encurtamento muscular concêntrica. Então, o meu músculo tem um ponto de origem, um ponto de inserção, e esse ponto de origem e de inserção, eles se aproximam. Então, quando o ponto de origem e de inserção se aproximarem, eu tenho a fase concêntrica do movimento, tá bom? Nesse ponto, né, o músculo diminui de tamanho. Então, é a fase positiva, para alguns autores, eles chamam de fase positiva da contração isotônica. Né? O nome mais usual cientificamente é fase concêntrica da contração isotônica. E existe ainda a fase excêntrica, que é a fase negativa. A fase excêntrica da contração isotônica é quando o músculo retoma o seu comprimento original. Tá? Então, se eu pegar um peso aqui, eu não sei se você consegue me visualizar bem aí na câmera aqui, né? Mas eu vou tentar exemplificar isso para você. Então, se eu pego um peso e coloco aqui na minha mão, e vou fazer um trabalho de flexão de cotovelos, eu tenho a fase positiva, concêntrica, e a fase negativa, excêntrica. Então, eu tenho concêntrica, gerou tensão. Excêntrica, continua gerando tensão. Então, aqui o músculo encurta e aqui o músculo volta ao formato original. Nas duas fases dessa contração, pessoal, nas duas fases dessa contração, o meu músculo está gerando tensão, tá bom? Agora, ele está gerando tensão, mas existe uma diferença, né? A minha potência, capacidade do meu músculo em executar trabalho é maior do que a resistência. Então, sempre em uma contração isotônica, sempre a potência vai ser maior do que a resistência. Tá certo? Ou a resistência é menor do que a potência, que é a capacidade do músculo em gerar trabalho. Esse é o tipo de contração mais usado, né, nos treinamentos. Na sala de musculação, num treinamento físico qualquer, a potência é sempre maior do que a resistência. Em algumas situações, eu posso aumentar a resistência, colocar ela acima da capacidade da potência. Quando isso acontecer, eu não consigo realizar as duas fases deste tipo de contração. Eu só vou realizar a excêntrica. Então, se eu falar para você que a capacidade do meu bíceps braquial em realizar trabalho é de 10 quilos, e eu colocar aqui na minha mão 10 quilos, eu vou conseguir fazer uma repetição máxima. Na hora que eu tentar fazer a segunda, o movimento não vai se completar. Porém, se eu colocar aqui 15 quilos, e a capacidade do meu músculo é de 10, eu não consigo nem fazer uma repetição. Então, eu vou ter que ajudar, ou alguém vai ter que ajudar a fase concêntrica para que eu faça a excêntrica sozinho. Alguém ajuda na concêntrica e eu faço a excêntrica sozinho, tentando manter o máximo de controle possível na minha fase excêntrica de movimento. Conseguiu entender o conceito de contração isotônica, pessoal?
com o negócio. Sim, aí a resistência é o peso, a potência é a tensão muscular. A resistência vai ter o peso, o elástico, corrente. Tá? O que qualquer coisa que você colocar vai ser uma resistência. Você adicionar ali elástico, peso, aparelho, barra, peso do jeito que for, né? O próprio peso corporal, se eu fizer uma barra e fazer só flexão de cotovelos. Então, qualquer resistência que eu colocar, peso, elástico, corrente, aparelho, o que for, né? Essa resistência, ela tem que ser menor que a minha potência. Certo? Agora, um conceito bastante equivocado por muitos profissionais da área. Contração isométrica. Isométrica, entre parênteses, estático. Ou seja, não tem movimentação. Então, quando não tiver movimento, existe tensão, o músculo contrai, mas ele não altera o seu comprimento. Toda vez que isso acontecer, eu tenho uma contração estática. Toda vez que isso acontecer, eu tenho uma contração estática. Iso igual métrico, medida. Então, toda vez que as medidas forem iguais, eu tenho uma contração isométrica. Toda vez que as medidas, potência, resistência, potência é meu músculo, a resistência é a carga que eu adiciono. Toda vez que a carga adicionada ela for igual à capacidade do músculo em realizar trabalho, o músculo não se movimenta, mas gera tensão. Isso é uma contração isométrica. Então a resistência tem que ser igual à potência. Isometria, métrico, medida. Medida da potência é igual à medida da resistência. Toda vez que isso acontecer, é uma contração isométrica. E toda contração isométrica, ela é estática. Ou seja, não tem movimentação. Tá ok? Agora, nem toda contração estática, ela é isométrica. Vou falar de novo. Toda contração isométrica, ela é estática. Porque potência e resistência são iguais, então não tem jeito de ocorrer movimento. Então toda isométrica, ela é estática. Mas nem toda contração estática, ela é isométrica. Por exemplo, eu pego este peso aqui, coloco ele aqui na minha mão e vou realizar um movimento de contração. É um peso de 5 quilos e eu faço isso e paro. Eu parei porque eu quis. E fico segurando esses 5 quilos aqui por 10, 20 segundos, 30 segundos. Eu parei porque eu quis. Mas a minha potência ela é muito maior, ó. Continuei fazendo. Mas se eu quiser parar aqui, ó, segura aí. Contração estática. Estou segurando. Mas se eu quiser, eu consigo. Por que eu consigo? Porque a potência é maior que a resistência. Mas eu fiz ela parada. O músculo está gerando tensão, mas não está contraindo. Então eu fiz uma contração estática, não isométrica. Isométrica tem que ter igualdade entre potência e resistência. Conseguiu entender a diferença de estático e de isométrico, pessoal? Ficou alguma... Nem toda... Como é que é? Pode falar, Leandro. Nem toda contração estática é isométrica e nem toda isométrica é estática. Contrário. Aí... Ah, tá. Ixi. Tá? Contrário. Vamos lá. Vou escrever aqui. Toda contração isométrica é estática. Por quê? Porque existe igualdade entre
potência e resistência. Ok? Mas nem toda contração estática é isométrica. Toda contração isométrica, automaticamente, como existe igualdade entre resistência e potência, não vai ter movimento. Então, ela é estática. Estática é parado, sem movimento. Agora, nem toda vez que eu paro o movimento é uma contração isométrica. Por exemplo, o povo chama de... faz aí para mim agora uma prancha isométrica. Aí o cara deita lá no chão, de barriga para baixo, levanta o corpo e sustenta lá nos cotovelos, fazendo uma prancha. Essa prancha não é isométrica. Isométrica significa medidas iguais. Aquela prancha que ele está fazendo é estática, porque ele consegue subir e descer se ele quiser, quantas vezes ele quiser ali. Consegue abaixar e subir o quadril quantas vezes ele quiser. O cara vai ficar naquela prancha lá por 5 minutos. Ele consegue. O cara consegue ficar 10 minutos em prancha, estática. Agora, se fosse isométrica, ele conseguiria ficar entre 4 e 10 segundos. Essa é a teoria para você trabalho isométrico. A resistência e a potência têm que ser iguais, tal que você consiga sustentar a contração sem movimentação entre 4 e 10 segundos. Então, se eu fizer isso entre 4 e 10 segundos, a carga resistência é igual à potência. Tem que colocar um peso ali na lombar dele. Teria que ser ali nas costas dele, na lombar, para ele travar o abdômen, para que ele consiga sustentar aquela carga ali entre 4 e 10 segundos. E aí é complicado, né? Colocar um peso para ele fazer isso entre 4 e 10 segundos vai ser um peso muito grande, pode machucar, não é mesmo? Então a prancha, o nome correto dela não é prancha isométrica, é uma prancha estática, né? Eu tenho pranchas dinâmicas, que o cara fica tirando a mão, coloca no ombro, tira a mão, coloca no ombro, tira a mão, coloca no ombro, tira a mão, coloca no ombro. Levanta a mão, fazendo um perdigueirinho ali, é uma prancha dinâmica, porque está tendo movimentação, né? Eu tenho a prancha estática, o cara fica em prancha e sustenta, controla o core, respira e sustenta aquela posição. Isso é uma prancha estática, porque se ele quiser ele consegue subir e descer, você consegue até colocar mais carga lá e ele segurar. Agora, isométrica, a carga tinha que ser igual à capacidade da potência dos músculos dele em sustentar a posição. É só conceito, pessoal. Estou falando isso conceitualmente para vocês. Eu quero que vocês sejam profissionais diferenciados no mercado. Então, se você continuar falando que aquela prancha é isométrica, você está equivocado no seu conceito. Se você pegar uma pessoa da engenharia e falar que aquela prancha é isométrica, ele vai falar, não é isométrico não, porque a minha capacidade é muito maior do que a resistência que está aqui. Né? Então, você pegar um cara que entende de conceitos, de medidas, isometria, aí o cara vai... Né? Pode falar. E aquelas cadeirinhas que se faz para quadríceps? A mesma coisa, né, Matheus? É a mesma coisa. Você faz uma cadeirinha para quadríceps lá, a pessoa está sustentando e fica lá 1 minuto sustentando. Vai lá, faz uma cadeirinha aí, 30 segundos. E a pessoa fica. Já deixou de ser isométrico, né? Mas é um agachamento a 90 graus estático, uma cadeirinha estática. Não é isométrica, é estático. Para ser isométrico, pessoal, a carga tem que ser igual à potência. E isso é muito difícil de você calcular, medir, colocar certinho. Né? Tem gente que faz isso na cadeira extensora na academia. O cara vai lá e faz 10 repetições, estende o joelho, estende o joelho, estende o joelho. Aí na 10ª repetição o personal fala, agora segura aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desceu. Isso é aquilo que ele fala lá, segura em isometria. Não. Isometria não, porque o cara já fez 10 repetições. A potência dele é muito maior do que essa resistência que você está colocando aí. Segurar 10 segundos no final de 10 repetições não é isométrico, é contração estática. Se você quiser continuar falando que é isometria, todo mundo vai entender, inclusive eu. Inclusive eu. Vou falar, tá, então ele vai ficar parado lá, né? É isso que você quer dizer. Mas se você for por uma banca de avaliação,
se você for para uma entrevista para entrar numa academia, né, aí começa a complicar isso aí, porque você está usando conceitos equivocados da nossa área. Tá? Falar nisso, pessoal, vocês são da musculação, né? Mas para o período noturno está precisando, tá? O pessoal da manhã vai ver esse vídeo gravado, se você conhecer alguém também, né? Tá precisando de estagiária mulher, estão precisando de uma mulher estagiária para a musculação no período noturno da Bluefit da T4. Tá certo? Do Alto Bueno, aquela grandona ali no alto da T4, em cima do Moreirinha lá, tá? Que se você souber de alguém, estagiária para musculação, período noturno feminina, tá bom? Então é nisso aí. Tem que ir lá e conversar qual é o horário, não sei qual é pro labore, essas coisas todas aí tem que conversar lá, tá? Não sei como é, não. Só sei que tá precisando. Então avisem quem vocês conheçam aí. Mulheres, sexto período para trás, tá? Não pode ser de sexto para frente, não. Tem que ser de sexto para trás, que vai precisar aprender, vai entrar em fazer cursos e tudo mais. O Borginho dá cursos lá também, né? Bom, é por isso que eu sei e tô te passando. Entenderam a isometria, então, pessoal? Se você falar para mim que é isométrico, beleza, eu vou entender que você está falando de uma contração estática, né? Se você quiser fazer uma contração isométrica, você vai ter que calcular a sua 1RM. Qual que é a minha 1RM? Ou seja, a minha capacidade de realizar uma contração muscular máxima. Aí você vai lá, coloca 1RM seu, levanta, estica o joelhinho, estende o joelhinho na cadeira extensora, segura de 4 a 10 segundos ali, tá, você vai ver, você vai sofrer, aí você vai, voltou. Aí sim você fez um exercício isométrico, porque aí a capacidade da sua potência de suportar aquela resistência não passou ali de 10 segundinhos. Tem professores que trabalham com 4 segundos. Mais do que isso, eles já não consideram isometria. Já consideram trabalhos estáticos. Enfim, entendeu o conceito, pessoal? É um conceito equivocado aí por grande parte dos profissionais, tá? Então não esquece isso. Toda contração isométrica ela é estática, mas nem toda contração estática é isométrica. Às vezes eu só quis parar naquele ângulo de contração muscular lá para realizar um trabalho estático, tá? Para realizar um desgaste metabólico naquela angulação, para aumentar a força naquela angulação, né? Porque o treino isométrico, o treino estático, ele serve só para isso, para aumentar a força naquela angulação, tá? Não tem outro benefício, é só um desgaste metabólico para tentar aumentar a força naquele ângulo solicitado ali, estipulado para realizar a contração muscular, tá? Se eu estiver enrolando demais, vocês vão falando. Beleza, Borginho, já entendeu, passa para frente, porque senão eu fico dando alguns exemplos, volto, conceituo diferente e tal. Isocinético. Isos igual. Cinético vem de kinetic, que significa movimento. Então, o meu movimento ele é igual, ou seja, a velocidade de contração nesse tipo de exercício, ela é constante em toda a amplitude do movimento. Eu não vou desenvolver velocidade alterada. A velocidade ela vai ser constante. Vou te dar o exemplo do isotônico. O isotônico é assim, ó. O isotônico é assim, ó. Vou pegar o peso aqui e faço isso aqui, ó. Coloquei aqui bem próximo à minha carga máxima. Aí eu vou realizar um movimento. E comecei. E parou, o movimento vai devagar, termina. Volto, segura. Aí eu vou lá e travou e eu vou devagarinho, termino o movimento rápido de novo. Porque passa do ângulo onde o braço de alavanca é muito grande, o braço de resistência é grande, sobrecarregando o ponto de potência. Né? Fica sendo maior do que o braço de potência. Então, quando isso acontece, a minha velocidade diminui. E depois eu consigo aumentar de novo. Né? Então, quando eu pego um peso muito acentuado, é isso que vai acontecer. Tá? Isso não é uma contração isocinética. Para ser uma contração isocinética, pessoal, a velocidade de contração muscular, ela tem que ser constante. A velocidade tem que ser muito próxima. Né? Ela não pode ficar variando demais. Em toda a amplitude articular, do ponto de início ao ponto de término, ela tem que ser igual. Tá bom?
E para isso, a gente não consegue fazer isso na sala de musculação com qualidade, tá? Não consigo fazer isso de certinho. Eu preciso de um equipamento especial, desenhado só para isso, tá bom? Existem alguns equipamentos da Kaiser que faz isso, tá? Uma marca Kaiser. Aí, né? Essa marca, ela traz alguns equipamentos que tem isso, tá bom? Alguns equipamentos do pessoal da NASA, dos astronautas, eles são isocinéticos. Eu realizo a velocidade constante. Então, o aparelho, ele calcula a carga para mim. Ele aumenta a carga quando tá fácil e diminui a carga quando fica difícil. E aí eu consigo manter a mesma velocidade. E o meu músculo gera uma tensão específica dentro desse padrão de movimento. Então, quando está fácil, ele aumenta a carga. Quando está leve, ele diminui. O aparelho vai fazendo isso para mim, né? Então, o meu músculo, ele trabalha em nível máximo durante todo o movimento. Porque a hora que está fácil demais, o aparelho aumenta a carga. Então, meu músculo vai lá no máximo. Quando vai ficar difícil, ele diminui a carga. Meu músculo continua trabalhando no máximo. Então, em toda amplitude articular, meu músculo está gerando o máximo de tensão e, com isso, eu consigo desenvolver uma velocidade constante em todo o padrão de movimento, né? Eu elimino as acelerações, aquelas acelerações de início, porque tá fácil, eu acelero. A hora que fica difícil, eu diminuo a velocidade sem querer, né? E assim vai, tá? O que não acontece em todo exercício tradicional, né? Então, naturalmente, a gente não vai ter esse tipo de trabalho dentro da academia. Eu vou usar o trabalho isotônico, que é a maior parte de todos os meus movimentos, esmagadora no treinamento, ou o isométrico ou o estático, né? Mas o isocinético vai ser bem difícil, eu tenho que ter um equipamento específico para isso, tá bom? Bom, esses são os tipos de força que a gente pode executar, né? Os tipos de contração muscular que a gente pode executar. Mesmo assim, existem alguns fatores que interferem ou influenciam nesse tipo de trabalho, na geração de força, tá? Ou no desenvolvimento da força, no treinamento da força. Bordin quer aumentar a força, quer desenvolver a força. Existem alguns fatores que influenciam, né? Aí eu tenho, né, dois nesse slide aqui que eu estou mostrando para você, eu tenho dois componentes que influenciam, né? Que é a composição do músculo e a utilização de unidades motoras, tá? Então tem esses dois aí. Dentro da composição do músculo eu tenho dois fatores que compõem o meu músculo. Eu tenho a área de secção transversal do meu músculo e eu tenho os tipos de fibra, tá? Então, área de secção transversal. Quando eu pego um músculo aqui assim, ó, tá bom? Então, aqui eu tenho as fibras desse músculo, né? Quando eu pego esse músculo aqui e faço um corte transversal ao comprimento original desse músculo, eu vou ter esse corte dessa forma aqui, ó, tá? E toda essa área que você vê achurada aqui é justamente a área de secção transversal do meu músculo, tá bom? Então, a capacidade que eu tenho de gerar força é influenciada por essa área de secção transversal. Quanto maior a área de secção transversal, maior a minha capacidade de gerar força. Quanto menor a área de secção transversal, menor a minha capacidade de gerar força. Então, se chega um aluno para você na academia e você vê que o cara não tem uns braços muito fortes, você vê que ele tem um músculo muito grande, né, volumoso, a capacidade de gerar força é maior do que aquele outro carinha que chegou na academia que tem um braço muito fino com um músculo muito mirradinho. Então, a área de secção transversal do músculo, quanto maior, maior a capacidade de gerar força. Tá certo? E a outra questão é o tipo de fibra, né? Porque a gente tem tipos de fibras, né? Nós temos os tipos de fibra 1, eu tenho o tipo de fibra 2X e eu tenho o tipo de fibra 2A, né? 2A. Tá certo? Então, são 3 tipos de fibra muscular. O tipo de fibra muscular também me diz qual é a capacidade desse indivíduo em gerar força. As fibras do tipo 1, que estão lá no meio das fibras do tipo 2, todo músculo nosso tem os 3 tipos de fibra. Na verdade, bioquimicamente, são 7 tipos de fibra que a gente tem, mas a gente trabalha na educação física com 3 tipos básicos, o 1, o 2X e o 2A, né? Esse tipo de fibra do tipo 1 é aquela fibra de contração lenta, é uma fibra vermelha,
ela tem alta concentração de enzima oxidativa, ela tem alta capacidade de trabalho de resistência, de contração lenta. Agora, as fibras do tipo 2X, elas têm uma alta capacidade de trabalho de força ou de potência. Elas têm uma alta capacidade de geração de força. Ela tem pouca hemoglobina, por isso ela é branca. Enquanto a 1 é vermelha, a 2X ela é branca. Ela tem uma alta concentração de enzimas glicolíticas puras, né? Então ela consegue executar muito trabalho em pouco tempo. Consegue ter um trabalho de intensidade muito grande, né? Então o tipo de fibra que eu tenho vai determinar também, é um fator que influencia na minha capacidade de geração de força. Se você fizer a minha avaliação, você vai ver que eu tenho a maior parte dos meus músculos constituído pela maior parte deles de fibras do tipo 1. Então, mesmo o Borgin querendo se transformar em um Arnold Schwarzenegger, isso vai ser praticamente muito difícil de acontecer. Porque a maior parte do meu organismo é constituído por fibras do tipo 1. Não que elas não hipertrofiem, não que elas não gerem força, elas hipertrofiam, elas geram força. Mas a capacidade dela em gerar força e hipertrofiar é menor do que as fibras do tipo 2. Então, se você pegar um indivíduo que tem fibras, um corpo mais robusto, que tem fibras do tipo 2 na maior proporção da maioria dos músculos, esse indivíduo tem a capacidade de gerar força e ganhar hipertrofia com muito mais qualidade e mais velocidade, em menos tempo, né? Então, é o fator que influencia nisso, né? Geneticamente, isso pode ser determinado, tá? A área de secção transversal, por exames de imagem, você consegue fazer isso. E a constituição de fibras, até por exame genético ou biópsia, né, que é invasivo, mas você também faz isso. E alguns exames de imagem, você consegue ver qual tipo de fibra o indivíduo tem. E geneticamente também isso é determinado. Você vai lá e faz uma raspagem, o cara faz o seu perfil genético físico, né, de constituição de fibras, tá bom? Aí você tem outro fator que influencia, que são as utilizações de unidades motoras, né? Aí você tem a utilização de unidades motoras, que é outro padrão, né? Outro fator que influencia bastante no tipo de trabalho que o indivíduo vai realizar, tá? Aí você tem o recrutamento das unidades motoras, né? Então, como que o meu cérebro recruta as unidades motoras? Eu sempre dou esse exemplo para vocês. Eu tenho 1000 fibras musculares. Só que eu, Borgin, sedentário, meu cérebro recruta só 300 unidades motoras. Ele só manda informação por 300 unidades motoras que liberam acetilcolina, né? Que essa acetilcolina vai se ligar no receptor de acetilcolina da fibra muscular, e aquela fibra muscular vai abrir o canal de sódio, o sódio entra, despolariza, e aquela fibra gera contração. Outras 700 fibras minhas estão paradas, e não vão ser recrutadas. Porque o meu cérebro não precisa delas, ele sabe, então ele recruta uma menor quantidade. Assim como a frequência do impulso. Então eu posso ter 300, mas o impulso está vindo rápido, eu solicito bastante. Quando o impulso, a frequência dele é menor, a frequência do impulso é menor, eu vou ter menor geração de força. Assim como o sincronismo das fibras agonistas com antagonistas de todos os músculos daquele grupamento que vai entrar em ação. Então tem que estar sincronizado o trabalho, para que eu possa ter, então, organização, coordenação entre os grupamentos musculares que compõem aquele padrão de movimento. A coordenação não é só dos que vão entrar em ação, é dos que tem que relaxar também. Então, se eu estiver fazendo flexão de cotovelo, não é só bíceps braquial e braquioradial. Tríceps braquial tem que relaxar. Então, ele tem que estar coordenado com o trabalho de contração do bíceps, do braquial e do braquioradial para que o movimento possa acontecer com maior eficiência. Borgin, como é que eu vou fazer isso? Com treinos neuromusculares, né? Eu vou ganhar força, eu ganho velocidade, eu ganho resistência com treinos neuromusculares. Treinos neuromusculares envolvem várias coisas. O treino de força é um, o treino de velocidade de reação é outro. Vou mostrar um vídeo de velocidade de reação aqui de piloto de Fórmula 1 para você. Deixa eu ver se eu consigo enviar ele aqui.
Um treino que eu vi, que eu faço com aluno, mas não fazia desse jeito, fazia um pouquinho diferente, mas eu vou mudar agora porque eu gostei bastante desse treininho aqui. Então, olha só, vou mostrar um vídeo aqui para você. Eu não sei se ele vai passar certinho, tá, pessoal? Vamos ver aqui. Tá parando, né? Tá parando um pouco. Tá parando, né? Ah, que pena, cara. Ele tem que pegar as bolinhas rápido. Vê se você consegue visualizar melhor se eu fizer assim, ó. Vê se você consegue visualizar melhor. Ah, melhorou, melhorou. Entendi. É um treino em que o cérebro do cara precisa... Eu vou mandar o vídeo agora para você, Leandro, e você espalha no grupo, tá? É um movimento, pessoal. É um movimento, é um trabalho, é um tipo de exercício de velocidade de reação que exige muito do trabalho neuromuscular. Exige muito. Acho que enviou, viu, Leandro? Depois você confere aí. Exige muito sincronismo do meu cérebro com o meu músculo. Então o cara tá segurando uma bolinha e o outro tá lá, às vezes até com o olho fechado. Ele tem que perceber, pega a bolinha embaixo, pega a bolinha embaixo, soltou as duas, pega as duas. Então qual é a velocidade de reação que eu tenho para fazer isso? Recrutamento de unidades motoras, né? Muitas unidades motoras, para eu ganhar velocidade, eu preciso de muitas unidades motoras, tá bom? Eu preciso de frequência de impulso rápida demais e sincronização dos meus músculos para eu fazer o movimento e pegar a bolinha embaixo. Eu tô com a mão em cima, eu tenho que fazer isso, pá, pá, pá. Saber qual lado que o cara tá soltando, se é de um, se é do outro, se é dos dois, né? Eu tenho um outro aqui do Enzo Fittipaldi. Agora eu tenho que ver, eu acho que o do Enzo Fittipaldi está aí no meu iPad aqui. Que também é incrível, porque o cara precisa de uma velocidade de reação fantástica para ele fazer isso, né? Eu vou procurar o do Enzo Fittipaldi depois, tá? Acho que está no meu celular mesmo. E eu envio de novo para você, Leandro, e aí você espalha no grupo aí, tá bom? Então eu preciso de estimular as minhas unidades motoras, né? Eu preciso de utilizar essas unidades motoras, tá bom? Então nesse sentido eu tenho que fazer treinos neuromusculares. Eu tenho que promover estímulos que o meu cérebro vai pegar e estimular o meu músculo. Treinos de velocidade, treinos de força, treinos de coordenação, né? E quer ver um... Ah, Borginho, mas na musculação como é que eu vou fazer isso? Técnica. Quando você treinar técnica, o seu corpo vai aumentar a utilização de unidades motoras. Quando a sua técnica ela for eficiente, você ganha velocidade, você ganha força, você ganha coordenação. Eu dei exemplo para o pessoal da turma da manhã de um box de crossfit. Se você chegar lá num box de crossfit hoje, na turma de iniciante, você vai ver os caboquinhos fazendo lá, parecendo umas garças, que é os movimentos mais descoordenados do mundo. A barra quase bate na testa, quase bate no queixo, bate no joelho, bate no quadril, o cara sai de lá todo roxo, porque ele não tem coordenação muscular. O sincronismo, a velocidade, a frequência, o recrutamento dos músculos dele não estão perfeitos. Mas sem problema. Essa turma de iniciante fica lá no cantinho treinando técnica, 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 dos 9 movimentos básicos do CrossFit, técnica, 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 técnica. Depois de um tempo é que o cara começa a entrar na turma de intermediário, quando a técnica dele melhorar. Aí é que ele vai agregar carga no treino dele. Não adianta agregar carga sem técnica, porque eu não tenho capacidade de realizar força, porque a técnica, a utilização das unidades motoras, o recrutamento, a frequência de impulso, a coordenação de movimento entre os músculos, é um fator que influencia a minha geração de força e de potência. Simples assim.
Se você é personal, você vai ter que corrigir a técnica de movimento do seu aluno. Você vai ver muito erro disso de professor de sala. Fala para o cara, ó, vai fazer bíceps aqui. Pega o peso do lado do corpo, flexiona um pouquinho o joelho e começa a fazer. Aí o cara tá 1, 2, 3, 4, olhando para o lado, olhando para o peso. Aí o cara tá preocupado com o movimento, em contar 3 de 12 e não em respirar corretamente, concentrar o abdômen, concentrar os músculos, ordenar o corpo e realizar na técnica correta. Às vezes você vê o cara lá fazendo, muitas vezes, até caboclo experiente no treinamento, você vai ver o cara fazer a flexão de cotovelo lá, ele tá de jeito assim, ó. Pega o peso aqui e faz assim, ó. Por que ele não tá fazendo isso? Por que ele não tá trabalhando a técnica, a amplitude de movimento? Né? O cara trava aqui e fica fazendo isso, ó. Muitas vezes você vê isso acontecer com alunos iniciantes e até alunos avançados na musculação fazem isso, principalmente quando pega uma carga que não é a carga que o corpo dele consegue trabalhar adequadamente, né? Ou seja, a força que ele deveria estar gerando, né, ela está alterada. Né? É um fator que influencia. Ricardo, pô, uma pergunta aí. Você tem uma dívida? Cara, eu também estou endividado demais. Como fica a reação, sistema neuromuscular, quando o indivíduo passa por um trauma e perde os movimentos das pernas ou até do corpo todo, né? Você vai ter que trabalhar isso novamente, né? Então você vai ter que ensinar o cérebro dele a enviar informação para aquele segmento que foi lesionado, né? Esse é o trabalho da fisioterapia, né, cara? Então se o indivíduo... Aí... se você falar de trauma físico é uma coisa, de trauma psicológico é outro, lesão do sistema nervoso é outro tipo de reação que vai ter, né? Então, qual é o trauma, né? Ele perdeu massa encefálica da área do corpo dele que controla os movimentos, que planeja o movimento, né? É um trauma, uma lesão cerebral, né? Então, depende do que foi o trauma. Se foi um trauma a nível medular, a nível de nervo periférico, né, tudo isso interfere nas respostas que o corpo dele vai dar. Mas aí você tem que ir trabalhando. O estímulo tem que acontecer, tá certo? Neuromuscular. O movimento tem que acontecer, você tem que visualizar o movimento, você tem que sentir o movimento, né, para que o seu cérebro possa continuar enviando estímulos e ocorrer um processo chamado de neuroplastia. Né, novos neurônios se formando e começando a enviar informação para aquele segmento que foi afetado pela lesão, pelo trauma, aí depende de como foi o trauma, né. Aí o ortopedista, ele é o responsável por dizer, e junto com o fisioterapeuta, óbvio que vai tratar esse cliente, esse paciente, de dizer qual é o nível, o tempo, né, qual é o nível da lesão, o tempo de recuperação, e o tempo que ele vai gastar para ter os movimentos harmônicos novamente, tá certo? Alguns demoram anos, alguns são rápidos, então depende muito, né? Tem uns que vão melhorar e ainda vai ficar sequela, então depende da lesão que foi ocasionada. Certo? Nunca mais voltam. Fala, Leandro, de novo? Alguns nunca mais voltam, né? Alguns nunca mais voltam, né? Eu tenho um primo que andando de moto, o cara atravessou o cruzamento, pegou na perna dele de um lado, ele teve uma lesão a nível de nervo periférico e ele nunca mais teve o movimento do membro inferior do lado direito dele. Nunca mais, né? Perdeu completamente ali, o nervo foi cortado, né, dilacerou o nervo. Ele não perdeu o segmento, mas dilacerou o nervo ali na coxa. Aí o pessoal emendou tudo ali e tal, mas ele perdeu o movimento do inferior. Infelizmente, no caso dele, não teve. Já tem outras pessoas que não têm lesão do nervo, tem lesão da medula, então o estímulo não passa pela medula, o nervo está íntegro, mas o movimento não acontece, né? Essa é a briga de muita gente aí que sofre acidentes de trânsito, né? Diariamente, né? Infelizmente. Certo, Ricardo? Se tiver mais algum questionamento aí, ou não ficou, né, claro, mas depende muito disso, tá bom? Ou vou continuando, se tiver dúvida vai parando aí, tá? Outras questões, né? Professor, Pode falar, Leandro. aquelas
clínicas, né? Aquelas clínicas do CrossFit servem para coordenação e sincronização, né? Seria, você sabe o que eu tô falando? Sei. Normalmente, sim, para te ensinar os movimentos básicos e como corrigi-los, para potencializar o movimento do indivíduo, né? As clínicas, normalmente, a gente trabalha técnicas, né? O que eles chamam de clínicas no CrossFit são os workshops da musculação, antigamente. Até hoje tem gente que chama algumas aulas práticas da musculação de workshop, né? São as clínicas, as aulas práticas, né? Aí cada um dá um nome, é isso mesmo. É ir lá e praticar. São os workshops, vai lá fazer a prática. E a prática, o professor te ensina o movimento, ensina a técnica, como corrigir, processos evolutivos, e aí vai. Todo curso tem a clínica, né? Todo curso, assim, todo não, né? Agora, nesses online não tá tendo. Mas todo curso que eu dou, por exemplo, presencial, dentro da academia, eu tenho a parte teórica e tem a parte prática, que é a clínica, que é o workshop, que é isso. Praticar, né? E tem que praticar mesmo, não tem jeito, né? A técnica só vai ganhar ela quando praticar. Você pode até assistir vários cursos online, virtuais. Você pode ir lá no curso presencial e ver o professor fazendo o levantamento de peso olímpico. Você pode ver o professor falando como que corrige, como que é a técnica, onde a barra passa, onde ela tem que aterrissar, onde que você recebe a barra. Se você não fizer, você vai ser só um teórico, falar que sabe, mas não sabe nada, né? Tem que praticar. A prática é essencial, tá? Então, esses são os fatores que influenciam, né? Outros fatores, né, que vêm desses, né, que é o número de pontes cruzadas ativas no processo, que são fatores mecânicos, né? Então, quanto maior o número de pontes cruzadas ativas no processo, maior a minha capacidade de gerar força. Eu só vou conseguir aumentar o número de pontes cruzadas ativas quando o meu músculo adquirir um comprimento ideal, né? Então, quando eu tiver um alongamento significativo da musculatura, quando o meu músculo não for encurtado, quando o meu músculo é encurtado, as pontes cruzadas já estão parcialmente sobrepostas e elas não ficam ativas, né? Eu diminuo a quantidade de pontes cruzadas ativas, então eu preciso que o meu músculo seja alongado para que eu possa ter uma maior interação entre a quitina e miosina, ou seja, a maior formação de pontes cruzadas, né? E aí vem reflexo de alongamento, elasticidade muscular, que é o que eu estou acabando de falar, né? O comprimento do músculo contribui para a contração, geração de força, porque aumenta o número de pontes cruzadas, tá bom? E redução da atividade miotática, que é o reflexo inverso, né? Em vez de ir para o músculo, alvo, vai para o músculo antagonista, tá? Para aumentar o trabalho de força gerada pelo músculo agonista. Então são fatores aí que influenciam, né, a geração de força, tá? E essas forças que a gente vai trabalhar, elas podem ser classificadas, né? Então a gente classifica as forças que a gente vai executar em algum treino, né? Que é justamente o objetivo do treinamento, né? Então eu tenho um objetivo específico que determina que tipo de força eu vou estar trabalhando, tá bom? Força absoluta. Essa, nenhum treinamento vai fazer o indivíduo chegar, né? Eu não consigo voluntariamente, por vontade própria, eu não consigo executar a força absoluta. Ou seja, toda a força que o meu músculo tem capacidade de gerar. Nem se eu quiser, nem com treinamento, né, eu vou conseguir executar uma força absoluta. Existem 3 situações que eu consigo executar uma força absoluta, né, que é quando eu estiver com uma situação psicológica, né, neurológica, psicológica afetada, chegando no extremo, né, ou seja, assim, tipo, o cara surtou, né? Então, surtou, o cara surtou, tá doidão lá, afetou, o psicológico dele ficou completamente abalado por alguma coisa que aconteceu, aí esse indivíduo consegue executar uma força absoluta. Aí você já viu isso em algumas situações, né?
O cara fica completamente transtornado em algumas situações, você viu isso já em rede social alguma outra vez, e precisa ali 3, 4 policiais, né, 4 enfermeiros para conseguir pôr uma algema, uma camisa de força nesse cara para ele parar, né, de se movimentar e executar força, bater em alguém, né, agredir pessoas em algum local, né, ou agredir a ele mesmo e se colocar em risco, né? Então o cara precisa ser colocado ali numa camisa de força, ele precisa ser contido. E em algumas situações você vê aí 3 policiais que são fortes para segurar um caboquinho mirradinho ali, que está transtornado psicologicamente, né? Outros é com a ajuda de fármacos, né, com substâncias químicas, né? Aí eu não sei qual é a ação das substâncias químicas, né, pessoal? Não sou farmacologista, mas se o cara tiver um uso de uma substância excitatória, né, que tem uma fase excitatória forte, né, êxtase eu acho que faz isso, né, eu acho, não estou falando eu acho, tá, porque eu não conheço dessas drogas, então, papel, bala, sei lá o que, né, alguma substância química, ou até um excesso de adrenalina, por exemplo, né, injetado no indivíduo, pode ocasionar uma situação de execução de força absoluta, tá? Ou uma estimulação elétrica, né? Em que o indivíduo vai contrair a musculatura sem querer por uma questão elétrica, tá? Tipo, você pegar num fio desencapado, né? Você encostar em um fio, você vai grudar a mão ali, nem você falando assim, vai extensores dos dedos, contraiam, nem você querendo, porque a parte do flexor foi completamente estimulada e ele vai travar ali, executando a força absoluta, né? Nessas situações, tá? O pessoal da manhã deu o exemplo lá de uma mulher que salvou o filho de afogamento, alguma coisa assim, né? É nessas situações, assim, psicológicas extremas, né, que você vê uma pessoa afogando, você vê uma pessoa debaixo de um concreto, num acidente, o cara vai lá e levanta aquele bloco de concreto sem nem entender como ele conseguiu levantar, né, e realiza aquela força absoluta ali para sair daquela situação de risco de morte iminente, né? Mas ele nem percebe. Você vai perguntar, como é que você fez isso, cara? Não tem a menor ideia, né? Estava completamente alterado psicologicamente, tá bom? Força isométrica máxima, foi aquela que eu te expliquei agora, né? Quando você realiza uma contração máxima voluntariamente contra uma resistência que não tem jeito de você mexer, né? Então, quando você não conseguir executar um movimento, mover uma resistência, e o seu músculo não realizar movimento, ficar estático, você está realizando uma contração isométrica máxima, tá? Mas não é absoluta, é máxima, tá? Não é absoluta, é uma contração isométrica máxima, mas não é absoluta, tá? Papai, o Arthur ganhou um brinquedo que ele ganhou do Dindo dele, não é o Dindo fedido, é o Dindo, que é... Só que eu não conheço o Dindo dele. É o Dindo dele. Aí ele deu o carrinho pra ele de bonequinho daquele de jato lava. Aí depois eu não tenho. Tá bom, você não tem, mas você tem outros, tá? Daqui a pouco o papai vai conversar com você. Beijo. Isso aí. O primo ganhou o carrinho, ele também tem que ganhar o carrinho. É trem difícil lidar com esse tipo de situação, viu? Desculpa a interrupção, pessoal. Bom, vou dar um exemplo de isométrica aqui, tá? O seu carro passou em cima, parou o pneu em cima do pé, do seu pé ou do pé de alguém. Aí o cara fechou o carro e saiu. E o carro está em cima do pé da pessoa. E é um carro pesado. Aí você fala assim, eu tenho que tirar o pé da pessoa de baixo. Você vai lá e tenta levantar o carro. A hora que você coloca aquela força lá no para-choque do carro, no paralamas do carro, e tenta movimentar o carro para cima, e o carro não sai do lugar, e você não fica contraindo e relaxando seu músculo não muda o comprimento, ele fica estático, e você está pondo força lá para levantar o carro, e o carro não sai do lugar, e o seu músculo não movimenta, mas está gerando tensão, você está executando uma força isométrica máxima. Tá?
Às vezes você vê isso no treinamento de força dos indivíduos, tá? De LPO. Aí você vê uma força isométrica máxima. Um levantamento terra, né? Nossa, eu tinha um vídeo aqui bacana que o cara quebrou os joelhos fazendo um levantamento terra, né, numa competição. Aí você vê o cara realizando uma força isométrica máxima, porque a carga não sai do lugar, né? O cara pega a barra, vai levantar a barra não sai do lugar e plap, quebra o segmento corporal dele lá. Quebra, porque não conseguiu suportar aquela carga. Executou força demais, né? E não conseguiu suportar a carga. Ele estava numa isometria máxima e arrebentou, né? Já vi bíceps arrebentar, já vi antebraço, queda de braço, já vi o cara arrebentar o antebraço, né? Então o cara tá aqui com o braço e o outro de lá e os dois estão ali na isométrica, parado lá, os caras executando o máximo de força. Não move nem para cá, nem para cá. Nem tá travado lá na queda de braço. No movimento. Tá, e passa um pouquinho, plep, quebra o segmento. Porque o osso não conseguiu suportar a força que estava sendo gerada. Então o cara chegou a executar uma força isométrica máxima naquele momento. Quando um começar a ir para um lado, ele já deixou de ser isométrica máxima. Ele já está executando a isotônica, concêntrica, ou o outro a excêntrica, né? Então eu estou numa concêntrica e o outro está na excêntrica. Mas não é máxima, tá? Mas não é máxima. E aí a excêntrica máxima, que é a que eu acabei de falar, né? Eu já estou na excêntrica. E como que é a excêntrica máxima, professor? É 1 RM. Tá bom, pessoal? É uma repetição máxima. É a carga que eu consigo mover apenas uma vez. Essa e assim, na fase excêntrica, né? Não é nem a concêntrica em si, é a excêntrica que eu estou falando, né? Aí ela pode chegar a 150% da minha capacidade máxima, tá bom? Então, quando eu realizo uma contração muscular, voltando o músculo ao comprimento original dele, né? E a carga, ela é a minha carga máxima, ou até acima da máxima. É 100% da minha carga, de minha repetição máxima, ou acima disso. Por exemplo, né, para fazer um movimento de flexão, de cotovelos, eu consigo colocar 10 quilos aqui e fazer uma, voltar e não consigo fazer duas. Só consigo fazer uma. Terminou. Então, 10 quilos é minha 1 RM. É minha carga para uma repetição máxima. Tá? Se eu colocar 12 quilos, eu estou colocando 120% da minha carga máxima. Significa que eu não dou conta de fazer a concêntrica. Alguém tem que fazer a concêntrica para mim e eu fazer só a excêntrica. Eu realizar só a excêntrica. Eu posso chegar até 150% para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Excêntrico máximo. Tá? Agora, a dinâmica máxima é a minha 1 RM, que eu acabei de falar. Dinâmica máxima é a expressão máxima de força quando a resistência só pode ser deslocada uma vez. Ou seja, fiz a concêntrica, fiz a excêntrica, a velocidade é baixa, fiz a concêntrica, fiz a excêntrica e não consigo mais uma repetição. Então, quando eu colocar uma carga que eu consigo executar apenas uma repetição máxima, eu realizei uma contração dinâmica máxima. Tá? Ou seja, realizou o movimento concêntrico e excêntrico apenas uma vez, então eu executei o máximo de força que eu poderia executar. Beleza? É isso aí. Simples, né, esses conceitos, né? Professor, explica só essa força dinâmica máxima de novo, por favor. Não entendi. Dinâmica máxima. Tá. Isso. Dinâmica máxima, então, Alexandre. Dinâmico significa que é o quê? Movimento. Tá certo? Então, força máxima em movimentação. Força dinâmica máxima. É a máxima capacidade de força que eu consigo realizar para colocar o meu segmento em movimento. O que eu estou querendo dizer com isso, Alexandre? Que eu vou executar
a máxima força para realizar o movimento concêntrico e excêntrico. Então, quando eu conseguir colocar o máximo de força para fazer concêntrica e excêntrica e não conseguir fazer de novo, eu realizei esse tipo de força. Ah, tá. Então é uma repetição só, né? Uma repetição só. É o que o CrossFit, talvez você já tenha visto, chama de PR, Personal Record. O dia que o cara fala assim, hoje eu vou fazer o PR de 1 RM. Hoje ele vai tentar bater o recorde dele para realizar uma repetição máxima. Aí ele vai lá e coloca 100 quilos. Se ele conseguiu realizar 2, ele não atingiu a dinâmica máxima. Ele pode colocar mais de 100 quilos e tentar realizar a dinâmica máxima, ou seja, fazer apenas uma repetição. Então você pode fazer um teste de 1 RM, de 3 RMs, de 5 RMs. Vão ser dinâmicas. 5 repetições é dinâmica. Né? Quando você vai para a academia e faz 3 de 10, você está fazendo uma força dinâmica, mas não é a máxima. É submáxima. Porque você fez 10 repetições. 8 repetições. Então, quando você coloca 80 quilos de 1 RM, 80 quilos da sua força dinâmica máxima, 80%, desculpa. Quando você coloca 80% da sua força dinâmica máxima, você tá trabalhando a sua força dinâmica submáxima. Ou força dinâmica relativa. Ela é 80% relativa à sua máxima. Qual que é a minha máxima? A minha força dinâmica máxima é aquela força que eu consigo executar para vencer o movimento, para vencer a resistência apenas uma vez. Concêntrica e excêntrica. Eu não posso dar conta de fazer outra. Eu vou ensinar vocês a calcular um RM, a fazer o teste de um RM mais para frente. Tá bom? Alexandre, ficou melhor? Conseguiu entender ou ainda está com dúvida? Professor, mas o PR... Pode falar. O PR do CrossFit, ele é só na fase excêntrica, né? Ele não é um RM. É um RM. É um RM. Ele tem que fazer todo o padrão do movimento. Então, se é um LPO, o cara vai pegar a barra do solo e levantar. Uhum. Eu posso fazer treinos só de fase concêntrica? Posso. Só do final do movimento, só da primeira fase, só da segunda fase, da terceira fase. Mas quando fala que é um PR, que ele vai bater lá, ele vai fazer o movimento completo com a carga máxima que ele conseguir. Uhum. Tá? Beleza. Mas ele pode fazer um teste de só da primeira fase de um movimento? Pode. Tá? Mas se eu falar assim, eu vou fazer um PR de agachamento, o cara vai tirar a barra, agachar, levantar e colocar a barra no suporte de novo. Então ele fez a fase excêntrica, a concêntrica e guardou a barra. Se ele der conta de agachar de novo e subir de novo, já não é o RM dele. Ele fez 2 RMs, então ele tem que calcular novamente a carga, colocar a carga na barra, esperar 5 minutos, pegar a barra de novo e repetir o movimento. Agregou carga, repetiu o movimento, só deu conta de fazer uma vez, bateu o PR, atingiu um RM. Se ele deu conta de fazer 2 ainda, mais 5 minutos de intervalo, adiciona mais carga, aí depois eu vou mostrar com vocês quanto de carga ele vai adicionar, quantos por cento de carga, que é de 2 a 8% e tal, de peso. Aí ele adiciona o peso lá, carga na barra, dá 5 minutos de intervalo e tenta novamente fazer apenas um movimento. Ele pode fazer isso por 3 a 5 tentativas. Mais do que isso, ele tem que interromper o teste, dar 48 horas de descanso e fazer o reteste depois desse período. Tá? Certo, né, Alexandre? Beleza. Bom, é isso aí, tá? A dinâmica máxima relativa, então, né, que é esse conceito que está aqui agora para você, é o que eu acabei de falar, né? É a submáxima, né?
minha força submáxima. Ou seja, se eu faço 3 repetições, é uma dinâmica máxima relativa, relativa à minha máxima, óbvio, né? Relativo à máxima. Ou submáxima, porque ela não é a máxima, ela está abaixo da máxima, né? Então, a força máxima, né, que você consegue executar dentro da carga que você fez da força dinâmica máxima, tá bom? Então, a máxima relativa é isso, tá? É a máxima força que você consegue colocar, né, diante de uma resistência que é inferior à resistência da força dinâmica máxima. Quanto inferior, Borginho? 30% é força dinâmica máxima relativa. Ela é 30% relativa da 1RM. Então, se a minha 1RM, a carga é de 10 quilos, se eu pegar 3 quilos, eu estou fazendo uma força dinâmica máxima relativa. Relativa a quanto? 30% do meu 1RM. Por isso, no esporte, né, os caras calculam o 1RM, né? Eu não vou calcular um RM do meu aluno, mas no esporte você precisa chegar lá no ponto máximo, né? Do meu aluno eu calculo repetições máximas, não um RM, tá? Depois eu mostro para vocês a diferença e como calcular cada um. Meu aluno eu trabalho qualidade de vida, não performance, então eu quero saber as repetições máximas dele, e não a carga máxima de um RM dele. E mesmo fazendo o teste de repetições máximas, eu consigo fazer um cálculo e predizer, né? Predizer, não vai ser fiel, mas eu consigo chegar bem próximo de um RM dele. Então eu faço treinos com 80% de um RM, 50% de um RM, e assim vai, né? No fisiculturismo você precisa saber um RM, né? No LPO você precisa saber um RM, né? Porque você precisa calcular quantos por cento você vai trabalhar do seu 1RM para aumentar a força, né? Caso contrário, você não consegue desenvolver força. Quantos por cento de um RM eu vou trabalhar para desenvolver velocidade? Porque eu preciso de força e velocidade, potência para desenvolver o meu LPO. Então eu tenho que treinar as duas coisas. E eu treino as duas coisas com percentuais diferentes de um RM, né? E assim vai, tá bom? Então é a força dinâmica submáxima, também chamada de força dinâmica relativa, máxima relativa. Tá? Porque ela é relativa à máxima, não é a máxima. Força explosiva, que eu acabei de falar para você, né? É a manifestação de força onde se produz o maior incremento de tensão muscular por unidade de tempo. Então, a explosão, força e velocidade para fazer em tempo curto. Se um cara do LPO, do levantamento de peso olímpico, for levantar uma barra daquela e tentar fazer devagar, ele não vai levantar. Ele não consegue gerar força por tanto tempo. Então ele tem que explodir. Ele vai ter que colocar o máximo de velocidade com o máximo de força possível para levantar aquela carga. Para fazer isso rápido. Para ele conseguir finalizar o movimento. Se ele não fizer isso rápido, ele não consegue ter esse movimento completo. Isso é força explosiva. Tá? Tudo que eu vou treinar, eu coloco força e coloco velocidade. Mas talvez não é a máxima, né? Quando eu coloco o máximo de velocidade com o máximo de força, aí eu tenho a força explosiva, tá bom? E eu posso trabalhar a força elástico-explosiva, né? Que é o que o cara do LPO faz, tá? Ele usa a força elástica da musculatura dele para fazer o movimento. Ele faz isso aqui com o músculo dele, ó. Isso aqui é um elástico, tá vendo? Um elástico. Isso aqui é um elástico de pamonha. O que eu tô falando pra você? Que se eu pegar e vou jogar esse elástico em você, ó. Vou jogar esse elástico em você, ó. Só que eu não estico ele, ó. Eu só peguei ele aqui, ó. Ele não vai. Percebe? Porque ele não tem energia para chegar até você, ó. Ele não acumulou energia. O elástico para sair da minha mão e chegar até você, eu preciso esticar ele, para que essa energia elástica seja convertida em energia cinética. Então, aí a hora que eu estiquei, soltei, ele vai.
Porque a energia elástica é transformada em energia cinética, mecânica. Energia de movimento. Né? Então, às vezes, você já viu isso acontecer em academia. Eu vejo, todo dia que eu vou para academia, eu vejo isso. No leg press, no agachamento, no supino. O cara pega a barra de supino, eu não sei se você está conseguindo me ver aí, né? Deixa eu ver se eu consigo ver a minha câmera aqui, eu não sei. Eu acho que eu não consigo ver, não. Não sei como é que faz isso, não. Mas vamos lá. Tá? Então, o cara vai pegar a barra de supino. Deixa eu abaixar um pouquinho, que aí você vê a parte do peito. Então, o cara pega a barra de supino, tira ela do suporte, aí ele vai descer a barra. Aí ele faz isso aqui assim, ó. Em vez de fazer o movimento e voltar, desceu e voltou, ele faz isso aqui assim, ó. Vai descendo, 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 faz isso aqui. Uop! Dá aquela batidinha no peito e sobe de novo. Você já viu isso acontecer alguma vez na academia? Carinha fazendo supino? Né? Agachamento, a mesma coisa. O cara vai agachar, ele pega e faz isso aqui assim, ó. O cara vai agachar e tá aqui preparado para agachar, coloca a barra nas costas, aí começa a agachar e faz isso aqui assim, ó. Chup! Dá aquela quedinha lá embaixo. Em vez dele agachar e subir, ele faz isso aqui, ó. Agacha, 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 faz isso. Quando ele faz esse movimento, pessoal, quando ele faz esse movimento, o que que ele faz? Ele pega o músculo dele, né? Ele pega o músculo dele e alonga. Toda vez que o músculo alonga, ele acumula energia elástica. Aí ele acumula energia elástica porque ele alongou, a hora que você volta ele contrai, despendendo, né, direcionando mais força ao padrão de movimento. Né? Então isso é clássico quando você chega na academia e vê uma pessoa agachar, às vezes está com mais carga do que consegue, faz isso. Isso é treino de explosão, né? Isso é treino de explosão. Não é para hipertrofia, né? O grau de hipertrofia gerado aí é mínimo. Né? Eu tenho que gerar muita tensão para gerar hipertrofia. Quanto mais tensão, mais hipertrofia. Às vezes a pessoa quer aumentar, tá agachando e vai chegar lá embaixo. Em vez de aproveitar a fase para subir contraindo o músculo, ele aproveita a energia elástica. Aí ele vai contrair só do meio para cima. Né? Isso acontece. O Leandro já viu, né? O Matheus também já viu. Então é isso aí, é elástico explosivo. Você vê direto o cara fazendo isso. Né? Em muitos movimentos, tá? Em muitos movimentos você vê o cara fazendo isso. Não tá errado. Depende do objetivo, tá? Depende do objetivo. A gente usa o componente ciclo, alongamento e encurtamento, que eu deixei aqui no próximo slide para você. Ó, tá? Ciclo, alongamento e encurtamento. Tá aqui, ó. Boa perguntinha de prova, né? Boa perguntinha de prova. Ciclo, alongamento e encurtamento. Né? É isso aí. Tá? A razão que o indivíduo faz isso aí é para desenvolver essa explosão. Né? Eu posso fazer isso com carga máxima e eu posso fazer isso com carga relativa à máxima. Né? E é o que você vê muita gente fazendo na academia, né? Com carga relativa à máxima. Então o cara vai fazer 3 de 10, aí você vê ele descendo a barra no supino e jogando para cima. Desce a barra do supino e joga para cima de novo. Né? Então você vê muito isso acontecendo. Tá? Mais uma vez, não é errado. Depende muito do que o indivíduo quer como objetivo do treinamento, tá? É errado se de janeiro a janeiro o cara faz isso, né? Aí ele não está treinando adequadamente, principalmente se ele quiser ganhar força, potência, hipertrofia. Então ele não está treinando adequadamente, né? É isso, pessoal, né? É isso aí. Nossa aula de hoje termina nesse slidezinho aí, tá bom? Vou interromper a gravação e fico à disposição de responder perguntas.